Seja muito bem-vindo, você está aqui no canal O Fim dos Tempos, Mateus 24:14, eu sou o evangelista Alexandre e após a vinheta vamos à mensagem. Por favor, deixe seu like, assim o YouTube estará recomendando este canal. Que você seja ricamente abençoado. Graça e paz, irmãos e amigos. Hoje eu quero estar trazendo uma meditação desses acontecimentos em que nós estamos vivendo, de uma maneira geral, sobre esse grande terremoto que tem acontecido na região ali da Turquia. Vários países ali têm sentido esses tremores e o número de vítimas que faleceram já, infelizmente, são muitas milhares de pessoas que já perderam as suas vidas. Também sobre esse grande sinal que tem cruzado os céus, esse cometa verde, esse frio intenso que tem acontecido em alguns países aí, de Japão, China, Europa, que tem se intensificado como nunca antes. Todos esses sinais são sinais que nós estamos vivendo tempos apocalípticos. Se você for fazer uma pesquisa, perguntar para as pessoas, de um modo geral, elas vão dizer que estamos vivendo, tempos do fim, que um dia o mundo vai acabar. Realmente, de fato, um dia o mundo vai acabar. O mundo como nós conhecemos nos dias de hoje, um dia isso vai acabar. Apocalipse é o último livro da Bíblia, que é chamado Livro da Revelação, que diz ali sobre o triunfo de Jesus Cristo, o seu retorno glorioso, os salvos que vão herdar o reino dos céus, os injustos que vão serem julgados no dia do julgamento, Cristo estabelecendo o seu reinado de 1000 anos com a sua igreja. E depois você vai ver lá nos últimos capítulos ali do livro de Apocalipse, onde haverá novos céus e nova terra, onde Deus fará tudo novamente. Vai fazer novos céus, nova terra, Então nós podemos analisar e ver ali que nos últimos capítulos de Apocalipse está ali, novos céus e nova terra. Sim, de fato, o mundo como nós conhecemos nos dias de hoje, um dia ele vai chegar ao seu fim, Vai chegar no seu fim, ele vai terminar a sua existência da maneira que nós conhecemos nos dias de hoje. Tudo será feito de uma maneira nova. Quando tudo acabar, quando houver o julgamento, quando houver tudo que Deus finalizar essa história da era humana, vai começar uma era nova, onde haverá justiça, uma nova terra, novos céus, e as coisas velhas já terão passado, vai ficar no passado. Se formos fazer uma pergunta, as pessoas têm um pouco desse entendimento de que o mundo vai acabar. O que eu quero dizer para você, não importa que você saiba que isso vai acontecer. O que eu quero dizer para você, meu irmão, meu amigo, é que nós temos que nos preparar. Nós temos que nos preparar de que maneira? Bom, a palavra de Deus vai dizer que aquele que crê em Jesus Cristo, esse vai herdar o reino dos céus. Aquele que confia em Jesus Cristo, aquele que já entregou a sua vida para Jesus, aquele que realmente obedece os seus mandamentos, aquele que vive a sua palavra, aquele que pratica a sua palavra, não só de boca, mas realmente uma vida prática. Esse tal que viver a sua palavra,
que confia nele, esse aí vai herdar o reino dos céus. É a promessa do Senhor. 1 João 2,25 vai dizer que a promessa dele é a vida eterna para aqueles que aguardam nele. Então, eu e você temos que nos preparar, porque essas coisas vão acontecer. Hebreus 9,27 vai dizer que após a morte haverá um julgamento, ou seja, todos nós, inevitavelmente, nós viemos do pó, ao pó retornaremos. Um dia enfrentaremos o juízo de Deus. A diferença é aquele que crê em Jesus Cristo, Jesus, o único Filho de Deus que veio e morreu na cruz do madeiro, derramou seu sangue por mim e por você. Aquele que crê nele, esse será salvo. Aquele que não negar o nome de Jesus será salvo. Aquele que permanecer firme nas palavras do Senhor até o fim da sua vida será salvo. Mas aquele que negar Jesus, aquele que não confia em Jesus, aquele que é pessoa que zomba de Deus, aquela pessoa que não tem temor a Deus, aquela pessoa que faz tudo aquilo que aborrece a Deus, a pessoa que é aquela pessoa que fez a guerra a vida inteira com Deus, zombando de Deus, da sua palavra, fazendo tudo aquilo que não agrada a Deus. Você acha que vai acontecer o que com uma pessoa dessa? Você acha que é só morreu e o corpo é sepultado e acabou? Acabou, pronto, não tem mais nada? Jesus Cristo, Filho de Deus, ele veio a este mundo, ele se entregou por mim e por você, ele morreu, ele foi martirizado, ele foi torturado, ele foi colocado, ele foi pregado numa cruz, furaram ele com uma lança, ele foi chicoteado, ele foi humilhado, ele foi cuspido, ele foi pisoteado por mim e por você, pelos nossos pecados, ele suportou a cruz até o dia em que ele disse que entregou o Espírito ao Pai e tudo estava consumado, toda a obra foi consumada ali na cruz do Calvário. Todos os profetas que falavam de Cristo, apontando Cristo como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, foi consumado quando ele se rendeu por mim e por você naquela cruz. Quando ele se entregou ao Pai, ele consumou a sua obra. Por isso que fala, todo aquele que nele crê não será confundido. Jesus vai dizer lá em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chegará ao Pai se não for por mim. Jesus é essa porta. Jesus é a porta, no sentido figurado, ou seja, para você chegar a Deus, você tem que passar por Jesus Cristo. Se você não chegar até Jesus, você não vai chegar ao Pai. Se você não entregar sua vida para Jesus, você nunca chegará ao Pai. Você nunca chegará ao Pai porque Jesus, ele é este caminho. Não estou falando aqui de religião, não estou aqui falando de placa de igreja, eu estou falando do Filho de Deus, Yeshua Yamashia, o ungido de Deus que veio e se sacrificou por mim e por você. Meus irmãos, todas as palavras do livro da Bíblia estão se cumprindo, principalmente as palavras do tempo do fim. Se você pegar Mateus 24, ler o seu capítulo inteirinho, ali é o resumo literal de Apocalipse. Se vê o livro de Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, é o chamado livro da revelação. Neste livro, ali vai estar decretado a vitória de Cristo. Cristo vai voltar, ele vai reunir os seus escolhidos, a sua igreja, ele vai estabelecer o milênio, a sua igreja, os seus escolhidos vão reinar com ele aqui na terra, haverá novos céus, nova terra. Quem estiver com Cristo, esse terá a vida eterna, já passou da morte para a vida, não vai ter choro, não vai ter tristeza, não vai ter dor, não vai ter guerra, não vai ter fome, não vai ter armas, não vai ter tristeza, não vai ter angústia, não vai ter dor. Quem estiver com Cristo passou da morte para a vida eterna. Esta é a palavra que ele nos prometeu, 1 João 2,25, Palavra de vida eterna, ele dará a vida eterna para aquele que segue a ele, para aquele que segue os seus mandamentos.
Então, meu irmão, minha irmã, não importa que você saiba que o mundo vai acabar, isso é irrelevante, isso vai acontecer. Tanto vai acontecer para aqueles que estão morrendo, né? Porque em Hebreus 9:27 vai dizer que após a morte vem o juízo de Deus virá. Ou seja, a diferença de uma pessoa que crê em Jesus e de uma pessoa que não crê em Jesus é uma diferença absurda. Para aquele que crê em Jesus, ele tem os seus pecados perdoados, ele tem uma reconciliação com Deus, ele está agora na presença de Deus através da oração, através do sacrifício de Jesus, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, nos livra de toda condenação, todo o peso de pecado que nos condena através de Jesus Cristo. Todas as condenações são removidas, porque a partir do momento que você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, morreu por você, se entregou por você no sacrifício do madeiro, a partir desse momento os seus pecados, desde o seu nascimento até o momento que você diz sim para Jesus, esses pecados são totalmente perdoados, todos eles, e você se torna uma nova criatura em Jesus Cristo, ou seja, uma página em branco para que seja escrita uma história nova. Agora, aquela pessoa que zombou de Deus a vida inteira, não crê em Jesus Cristo, não lê a Bíblia, não conhece a redenção que está no sangue de Jesus, não conhece que através de Jesus, somente através de Jesus pode ter acesso a Deus, essa pessoa, lá em Apocalipse capítulo 20, versículo 15, vai dizer assim: aquele nome que não foi escrito no nome da vida será lançado no inferno, mas o nome que estiver no livro da vida, esse tal vai herdar o reino dos céus, vai ter a salvação em Jesus Cristo, né? Eu estou falando com as minhas palavras, mas é exatamente isso. O nome que estiver no livro da vida, ele dará a salvação. O nome que não estiver no livro do Cordeiro, no livro da vida, esse tal será lançado no lago de fogo. Então, meu irmão, não importa, meu irmão, meu amigo, se você crê que o mundo vai acabar, tudo bem, a grande maioria das pessoas tem essa sensação de que o mundo vai acabar. Sim, de fato, o mundo que nós conhecemos nos dias de hoje, ele tem um prazo de validade. Ele vai acabar. Ele vai acabar. Haverá novos céus, nova terra, é o último capítulo do livro de Apocalipse, entre o antepenúltimo e o último, né? Onde Deus fala ali que haverá novos céus e nova terra. Então, ou seja, essa terra que nós conhecemos nos dias de hoje, ela tem uma data de validade. Se nós vemos os sinais que têm acontecido nesta geração, em relação aos nossos pais, em relação aos nossos avós, nós vamos ver que esses sinais nunca aconteceram como acontece com tanta força, né? Esse grande terremoto na Turquia, quantas milhares de vidas foram ceifadas, quantos outros milhares, né, estão desaparecidos e quantas famílias foram ceifadas. Esse frio que tem assolado o Japão, China e alguns outros países da Europa, como nunca antes temos visto, né? De alguns tempo para cá nós temos presenciado. Se você colocar lá, né, na mídia, pesquisar céu vermelho, você vai ver que em várias partes do mundo, né, algumas cidades amanheceram com céu totalmente vermelho. Esse cometa que está passando pela Terra, se aproximando, que é o cometa verde, eu tenho que, para mim, é um sinal do juízo de Deus vindo sobre a Terra. Esse cometa nunca surgiu, esse sinal de um cometa verde passar pela Terra. Eu tenho que isso é um grande sinal, e vocês estão vendo que a partir do momento que esse cometa está se aproximando, o número de terremotos que tem sacudido essa terra em muitos países, e quanto mais ele se aproxima, mais vai intensificar esses terremotos, mais coisas terríveis vão acontecer. Isso são julgamentos de Deus sobre a terra, julgamentos de Deus sobre as nações, é o juízo de Deus se manifestando. Tudo isso está escrito.
Se você ler Mateus 24, pega a sua Bíblia, lê lá Mateus 24 na íntegra. Aquilo é o resumo do livro de Apocalipse, dos juízos que estão vindo sobre a terra. Haverá sinais nos céus, na terra e nas estrelas. As potências celestiais serão abaladas. Você acha que isso não são sinais que é para mim, para você se preparar? Que o julgamento de Deus está vindo sobre as nações? Que o julgamento de Deus está vindo sobre a terra? Sim, tudo isso são sinais que devemos nos preparar. Como devemos nos preparar? Eu e você precisamos receber Jesus. Precisamos estar com Cristo, porque ainda que esse corpo caia na sepultura, aquele que crê em Jesus Cristo vai viverá, terá a eternidade, toda a eternidade pela frente. Não haverá choro, tristeza, dor, não haverá pranto, haverá uma alegria eterna diante de Deus. Então isso que eu estou falando está na Bíblia, basta você ler, basta você conferir, os sinais estão aí. Por que o Apocalipse tem que acontecer? Tem que acontecer. Jesus vai estabelecer o seu reino, um reino de justiça, paz e amor, um reino onde vai haver justiça de Deus, onde todas aquelas injustiças vão ficar para trás. Então nós temos que crer, porque o Apocalipse ele vai acontecer. Não é para você ter medo, não é para você se apavorar, é para você se alegrar. Por quê? Porque o Apocalipse é o último aviso de Deus para que aquele que não aceitou Jesus corra para Jesus. Porque após a morte haverá julgamento. Aquele que for julgado e o sangue de Cristo não estiver sobre ele, esse vai ser condenado. Mas aquele que, naquele dia do julgamento, aquele que aceitou Jesus, e o sangue de Jesus estiver sobre aquela vida terá o perdão de Deus, porque Jesus, ele morreu por mim e por você naquela cruz. A cruz era a nossa condenação, deveríamos estar na cruz, mas Jesus escolheu e ele está na cruz. Ele era o único que poderia cumprir todo o mandamento de Deus, o único que poderia cumprir todos os requisitos para que pudesse Deus aceitar o sacrifício. O sacrifício não é de qualquer jeito. Todos os profetas sinalizavam sobre a vinda do Cordeiro de Deus, sobre o Messias, principalmente ali no livro de Isaías, a partir do seu capítulo 53 em diante, vai falar sobre o Messias, o ungido de Deus que viria, e ele morreria, seria martirizado, iria como um cordeiro diante dos seus tosqueadores, e ele se entregaria por mim, por você. Então, os livros, né, os antigos ali, os profetas já profetizavam que Cristo iria cumprir isso. Haveria o quê? Um tempo em que o Cordeiro de Deus ia se manifestar e iria pagar a nossa dívida de pecado. Romanos 6:23, ali vai falar sobre a condenação, né? Aquele que está em pecado, né? Que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna através de Jesus Cristo. Então, abra ali, pega ali o livro de Romanos, lê capítulo 6:23, que o salário do pecado é a morte. Então, Jesus ele veio para dar fim ao pecado, para dar fim à morte eterna e para nos dar a salvação através do seu próprio sangue. Ele se apresentou diante de Deus e Deus aceitou o seu sacrifício, e por amor a nós, por amor a mim, por amor a você, nós somos aqueles que creem em Jesus Cristo, nós somos, né? Nós passamos da condenação para termos vida, e vida eterna, vida com abundância. Romanos 8:1, não há condenação, não existe mais condenação nenhuma para aquele que está em Jesus Cristo. Você tem que entender, eu não estou falando de placa de igreja, não estou falando de religião, estou falando de Jesus. Então o Apocalipse ele vai acontecer. É o último aviso de Deus sobre as nações, aqueles que
correrem para Cristo, aqueles que clamar pelo Senhor, aqueles que estiverem em Jesus Cristo, realmente, esses aí vão herdar a vida eterna. Mas os demais, aquela pessoa que fez guerra com Deus a vida inteira, debochou, zombou de Deus, não quis saber de Deus, rasgou a Bíblia, queimou, odiou a Deus a vida inteira. Você acha que Deus vai colocar uma pessoa dessa para viver com ele? Pensa bem. Você colocaria uma pessoa que te odeia com ódio de morte, para viver dentro da sua casa? Uma pessoa que tem vontade de te matar, uma pessoa que não tolera você, uma pessoa que deseja a sua morte, deseja o seu mal, você colocaria para viver dentro da sua casa? Eu acredito que não. Também Deus não ia colocar uma pessoa dessa que odeia ele para viver no céu. Você acha que essa pessoa vai viver aonde? A Bíblia vai dizer que uma pessoa dessa, ela vai para o inferno. Uma pessoa que odeia a Deus, não respeita. Uma pessoa que zombou a vida inteira, fez guerra com Deus, debochou, viveu da sua maneira, na prática pecaminosa, fazendo tudo aquilo que aborrece a Deus. Você acha que ela mereceria viver no céu? Se uma pessoa dessa que te odeia prejudicasse você, prejudicasse sua esposa, seus filhos, uma pessoa dessa que cometesse uma barbaridade contra alguém da sua família, você acha que você iria colocar uma pessoa dessa para viver junto com você? Pensa bem. Então, Deus, ele é justo. Aquele que ama Deus e busca a sua presença, esse vai viver com Deus, porque ele faz as coisas que agradam a Deus. E o primeiro passo é aceitar Jesus, o primeiro passo é receber a Cristo, o primeiro passo é viver a sua palavra. É viver não só de boca, mas viver de verdade, viver na sua pele, na sua vida. Mas aquela pessoa que aborrece a Deus é uma pessoa que ela não vai dispor do favor de Deus. Presta atenção, uma pessoa que aborrece a Deus, ela não vai dispor do seu favor, mas ela vai receber a justiça, ela vai receber um julgamento e ela vai viver banida da presença de Deus. Ela vai viver longe da presença de Deus. Aonde Deus não existe, pode ter certeza, haverá pranto e ranger de dentes. Haverá um juízo eterno sobre essa pessoa. E ela nunca mais sairá do inferno. Porque o inferno só tem uma porta. A porta de entrada, porque não existe porta de saída. Não existe porta de saída para quem cai no inferno. Ela só é uma porta aberta que a pessoa entra e não sai mais. Imagine uma pessoa ser torturada uma vida inteira. Agora, imagine ser torturada uma eternidade. Está entendendo? Então, a mensagem que eu tenho para você é que nós temos que nos preparar. Assim como diz aquela parábola das 10 virgens. Apenas 5 estavam prontas. Lê essa parábola, procura. Parábola das 10 virgens. Apenas 5 estavam prontas e herdaram o reino dos céus. As outras foram banidas da presença de Deus. Amém? É uma parábola, mas é uma coisa real. Em Hebreus 9:27 fala que após a morte do homem haverá julgamento. Aquele que estiver em Cristo vai herdar a salvação, vai herdar a vida eterna. Aquele que não tem o favor de Deus, a graça, aquele que não tem a graça de Deus, que é o sangue do Cordeiro, o sangue de Cristo sobre a vida dele, esse será condenado. Então, o que você quer para você? Você colocaria uma pessoa ruim, um assassino para viver junto com você dentro da sua casa? Alguém que ceifou alguém da sua família? Eu tenho certeza que você não colocaria essa pessoa para viver com você. E é a mesma coisa, Deus não vai colocar um assassino, uma pessoa
que deseja um mal de Deus, que deseja um mal, né? Que não respeita Deus. Deus não ia colocar uma pessoa dessa. A diferença é que o ladrão que estava na cruz ao lado de Jesus, ele só herdou a salvação porque aquele homem reconheceu os seus pecados, reconheceu que Jesus Cristo era o Filho de Deus, estava ali de maneira inocente, não precisaria estar ali. E ele reconheceu que ele, o ladrão da cruz, ele estava ali por causa dos atos dele. Mas ele fez uma coisa que chamou a atenção de Deus. Ele falou assim para Jesus: olha, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aí Jesus falou: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Essa é a diferença de quem recebe Jesus e aceita a graça de Deus, que é o favor imerecido, e a diferença daquele que não recebe, daquele que não quer, daquele que realmente rejeita. Amém? Que você possa ter esse entendimento. Os sinais estão em todo lugar. Eu e você precisamos estar atentos para que a gente possamos estar prontos para viver com Deus. Essa vida vai passar. Ela já está passando. E todo aquele que recebe Jesus recebe uma nova identidade. Eis que tudo já passou, eis que se torna uma novidade de vida, eis que se torna uma nova criatura em Jesus Cristo. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se torna novo. Amém? Que você possa ter essas palavras no coração. Busque a Jesus, os sinais estão aí em todo lugar. Que você possa se preparar e que você receba Jesus na sua vida. Amém? Que você receba Jesus Cristo no seu coração e siga Jesus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém virá ao Pai se não for por Jesus. Jesus é essa porta que nos dá acesso à presença de Deus, que nos dá acesso ao perdão, nos dá acesso à remissão dos pecados, nos dá acesso direto a Deus através de Jesus. Jesus é essa porta. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Sem Ele, nós não temos a presença de Deus. Amém? Que você possa refletir nessas palavras. Busque o Senhor enquanto é tempo, porque haverá um tempo em que não haverá mais essa oportunidade. Se você está me ouvindo e você chegou até o final desse áudio, parabéns. Que Deus te abençoe, que você creia nessa mensagem, creia nessa palavra, pois o nosso tempo está acabando. Eis que todas as coisas estão acabando. O juízo de Deus está chegando sobre a terra. Tenha certeza. Isso que está acontecendo vai se intensificar. Haverá muito mais terremotos, haverá tsunamis, haverá abalos climáticos terríveis. O sol vai aquecer 7 vezes mais. Está profetizado isso na Bíblia. Então, os sinais dos céus e das estrelas, as potências dos céus serão abaladas. Haverá coisas terríveis. Não fique pagando para ver o que vai acontecer. Renda-se a Cristo. Não fique esperando ver que isso vai acontecer. Isso vai acontecer, de fato vai acontecer. Quantas vidas já foram ceifadas nesse terremoto? E não vai ficar só isso. Não vai ficar só nisso. Os demônios que estão presos no abismo, eles serão soltos. Apocalipse capítulo 9, versículo 1 ao 12. Pode abrir lá e ler. Eles serão soltos. Eles vão aterrorizar os habitantes da terra por 5 meses. As pessoas terão tanta dor, que elas vão ter vontade de morrer e não vão conseguir morrer durante 5 meses. Olha o tamanho da agonia que está chegando. Isso vai vir, isso vai acontecer. Apocalipse está acontecendo e você precisa despertar, acordar. Acorde enquanto é tempo. Busque o Senhor. Ele fala: todo aquele que clamar será salvo. Amém? Fique com Deus. Que Deus te abençoe.